Aí foi uma jornada de um mês, né, procurando. Eles juntaram lá os homens e eles saíram em busca de um local. E aí achavam um local, não agradava o pastor, e vai para lá e vai para cá. Um local que a gente entrou na DE, que era um local onde parece que fazia desmanche de carros. Aí o pastor Bill falou para mim, vamos falar para a Andréia que aqui é o local que a gente achou muito legal. Aí quando a André chegou, a gente falou assim, amor, eu achei esse local que a gente está tendo uma visão gigantesca, ali em cima fazer um mezanino. E eles dois brincando comigo ficavam falando, nossa, tá lindo aqui, olha o louvor ali, olha as crianças ali. E eu olhava e eu ficava desesperada, onde que eles estão vendo que dá para fazer alguma coisa aqui? Aí a André foi para fora, não quis nem entrar mais. E começamos imaginando uma coisa pequena e começamos a procurar lojas, algum lugar onde nós poderíamos estar iniciando esse trabalho. E algumas pessoas olhavam para nós e elas tinham uma visão limitadora. Uma salinha, uma lojinha. Baseado nisso, Deus começou a mover muito grande. De uma pequena loja, a gente viu que não ia dar certo. E nisso, quando a gente saiu desse local, a gente pegou o carro e a gente seguiu, né, reto. A gente passou pelo local, que estava com a placa gigante lá, né, de aluga-se. E eu falei, e aqui? Aí quando eu falei, e aqui? Todo mundo começou a rir de mim. Porque era um local de esquina, era um local grande, era um local visível, era um lugar que tinha estacionamento. Então eles começaram a rir, como se fosse algo impossível. Eu falei, não, eu quero que vocês entrem em contato. Porque a gente estava acabando de sair da casa, né? Na igreja que eu acredito que nem dízimo tinha, nem oferta a gente estava tirando, assim, né? Um espaço diferenciado e chegamos aonde nós estamos agora. Começamos a caça de achar quem era o proprietário do local para a gente poder conversar com ele. Quando nós achamos, né, era um local bem cobiçado, mas o coração dele se abriu para nós. Quando a gente foi atrás, a gente descobriu o dono, que era o dono, entramos em contato com o próprio dono e o valor que ele estava pedindo era muito além do que a gente podia pagar. E os irmãos me comunicaram, eu falei assim, ó, faz uma oferta para eles, que a gente tem como oferecer a metade disso aí. 5 dias ele nos retornou, falando para a gente conversar com ele. E quando a gente foi lá conversar com ele, aumentou um pouquinho a mais da proposta que eu tinha feito, e nos dariam 6 meses de carência. Aí eu falei assim, então, esses 6 meses é o prazo que a gente tem para reformar o prédio, né? Surreal, porque ver a constância do pastor Hilton, mas da pastora Andréia, na presença de Deus, e saber que Deus estava abrindo essa porta, como a gente orava e sabia que Deus ia abrir essa porta, foi surreal. Uma alegria que não tem explicação. Tudo que a gente ia fazer naquele local, parece que o milagre acontecia assim, constantemente, era o tempo todo. Mas assim, isso aqui era muito feio, era aquela coisa toda preta, sabe? Aquele troço abandonado. Lá era um galpão que estava vazio há 10 anos, então não tinha fiação de luz, não tinha nada, estava abandonado. Abandonado, detonado, a telha, fiação, tudo foi derrubado. Então a gente ficou, quando viu aquilo ali, a gente ficou até um pouco assustado, mas a pastora falou assim, aqui é o nosso lugar, aqui é onde que vai ser a nossa igreja. A arquiteta que eles tinham arrumado falou, não, aqui vai demorar muito. Mas ali eu vi o agir de Deus. E eu mostrei para ela e fiz a seguinte pergunta, se o nosso problema não fosse dinheiro e a gente tivesse que reformar tudo aqui, com quanto tempo você me entregaria esse local pronto para a igreja começar? Ela sem problema de dinheiro, eu sem problema de dinheiro. Ela 4 meses. Em 4 meses eu consigo te entregar esse local pronto. Porque foi uma unção muito grande. Os irmãos se uniram e começaram, um pintava o portão, um ajudava no carrinho de massa, um furava o buraco. Uns 60 membros, né? Mas o resto era família. Mas desses 60, pensa num povo que lutava. Olha, final de semana a gente fazia mutirão aqui para poder limpar, para poder pintar. Todo mundo ajudando na construção, aquela coisa próxima, assim. No As águas tabernáculo, se movendo, né? Construção do tabernáculo, cada um com seus talentos, seus dons e dando o seu melhor.
O irmão, que era o cabeça lá da obra, corria atrás do material, instalação, ele arrumava a equipe que realmente tinha que ter profissional para fazer as instalações, e o que poderia os irmãos ajudar era lá que estava todo mundo, era criança, mulher, homem, todo mundo unido num único propósito. E as mulheres ficavam lá em casa, a gente fazia as comidas, as marmitex para os homens que estavam aqui trabalhando. A gente trazia café, trazia bolo e trazia a comida na hora do almoço e todo mundo vinha, comia. Olha, era mulher pintando, era mulher lavando. A gente estava lá trabalhando, então as pessoas que não conseguiam fazer o pesado, botar a mão na massa, elas ficavam a cargo de levar comida, lanche, era uma bênção. As crianças pintando, ajudando a pintar o piso depois que mexeu. E aí a gente ficava pintando o chão. Depois os nossos pais tinham que pintar de novo, porque a gente pintava tudo errado. A gente ficava pintando o chão, eu fiquei pintando as paredes. Eu era pequena, aí eu ajudava, mas a minha ajuda era mais assistindo do que ajudando. A Cida subindo lá naquele andaime pro lado de fora, pintando lá fora, sabe? A gente armou um andaime do lado de fora, aí eu estava pintando lá o portão, uns pintando o portão, outros levando material lá para dentro, pintando a parede lá dentro. Carrinho de mão, colocava um monte e saía com o carrinho. Deus deu muita força para ela Foi isso mesmo. Isso, e ela não media força, né? Ela não separava o que tinha que levar. Era muito amor. Ela pegava tudo e metia bronca. Era um amor tão grande para ver aquela obra começando ali a crescer. Todo mundo unido num só propósito e não media força não. Enche o carrinho, bota mais umas pedras. E aí a gente ia levando. Para você ver, assim, nós ganhamos 2 ecobrisas. E aquele ecobrisa precisa de contratar um muque, né, para colocar ele no lugar. E os irmãos, não, pastor, a gente não vai gastar dinheiro alugando esse caminhão, não. A gente vai colocar o ecobrisa lá no lugar. E eu ficava, meu Deus, como que vai colocar 4 homens no braço? Colocaram aquele ecobrisa lá no local. Então, assim, a gente foi vendo a disposição da igreja, isso foi lindo. Aí outros levantando, eu dou o banheiro. Aí outros levantando, eu dou a parte elétrica, eu faço. Quando fiquei sabendo a localização, né? Eu vim sair da minha casa de bicicleta e ajudar, que tinha um pessoal que estava durante a semana fazendo algumas coisas da reforma. E eu vim aqui, me recordo com a marreta, destruindo algumas partes, né, pra gente fazer essa divisão, porque era feito era um material bem antigo, então as janelas já estavam meio deterioradas, algumas coisas. Então, assim, os dedos da gente quase que comeu os couros, de tanto arear aquela parte de cima da salinha das crianças, porque a gente pintou e tinha tempo para entregar. A construção que foi um momento que todo mundo estava junto num só propósito, né? As pessoas que me conheciam chegavam lá, entravam, olhavam para o teto e falavam assim, vocês tinham muito dinheiro guardado no banco, né? Aí a André ria e falava assim, não tinha nem um tostão. As pessoas não acreditavam, o Wilton tinha dinheiro guardado, não tinha. Não tinha. Foi fé e muita união, sabe? É assim que se constrói as coisas. Assim, a gente não tinha nada que eu falo assim, de financeiro, a gente não tinha. Mas assim, a gente tinha um amor e uma vontade de crescer, uma vontade de realmente realizar aquele sonho. O que a arquiteta achou que ia levar tempos, a gente já estava lá, em 2 meses já estava tendo culto. Foi realmente um agir de Deus. E aí veio o milagre, porque isso foi em junho, e quando foi no dia 23 de agosto, em 2 meses, nós estávamos inaugurando a igreja, sem R$1. Porque nós não tínhamos dinheiro, mas nós tínhamos pessoas que estavam com o coração dispostos a abençoar aquela obra. Então era homem, mulher, criança, todo mundo ajudando. As pessoas achavam que a gente tinha aquilo planejado há anos, mas eles não sabiam que o nosso Deus é que tinha planejado aquilo lá há anos e que a gente não sabia, porque para Deus nada é impossível.